Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 126. Aproveite a viagem. Oi, gente, tudo bem? Eu tive aqui um momento de inspiração que é consequência de um momento de desânimo. Parece meio louco assim, mas para vocês entenderem, já contei várias partes da minha vida aqui nesse podcast, então vocês sabem que eu sou imigrante, eu sou empreendedora, tenho a minha empresa, duas coisas que requer bastante esforço, bastante trabalho, bastante persistência. Acabei de fazer 40 anos, então coisas que acho que talvez nesse momento da vida às vezes me faz refletir onde eu tava, onde que eu tô, onde que eu quero chegar e se tudo tá valendo a pena. Bom, além de tudo isso, então eu migrei para o Canadá. A gente está passando agora pelo mês mais frio do ano, que é o mês de fevereiro. Hoje acordei, a sensação térmica estava de menos 20. Então, para você ver como é frio aqui, é difícil descrever o que é uma sensação de menos 20. Digamos que depois de menos 10, assim, pra mim parece que é tudo igual. O frio dói igual. O segredo é só sair bem agasalhado. O mais gostoso desses dias muito, muito frio é que tem um sol muito lindo. Então, assim, se em fevereiro você tá vendo um céu azul com um sol maravilhoso, olha, se prepara porque o frio tá grande. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Isso são coisas que então aconteceram na minha vida, como eu sou hoje por conta desses acontecimentos, de tudo que aconteceu. Esse mês de fevereiro a gente completa 14 anos de Canadá, então assim, o frio já não deve ser uma surpresa para mim. Apesar de todo ano eu reclamar um pouco, eu tenho que aceitar, porque é aqui que eu escolhi viver. Enfim, isso também já foi assunto de um outro podcast. O que eu tava pensando assim, criar esse podcast 5 dias por semana não é tão fácil quanto parece, porque eu preciso trazer conteúdo, preciso trazer coisa para vocês. Só que tem dias que eu não tô animada. Eu tô aqui todo dia querendo trazer essa dose de energia para pessoas que nem eu, que buscam às vezes inspiração para, nossa, hoje tô desanimado, preciso escutar alguma coisa que me anime, que me levante. E eu tenho passado por alguns dias que eu não ando muito animada. Eu acho que é por conta do frio, e por conta da pandemia. Não é só o frio, na verdade, porque eu já passei melhores fevereiros, digamos. Mas a pandemia, pelo fato de você não poder ver ninguém, você não poder se encontrar com ninguém. Eu estava conversando com meu marido esses dias que faz muita falta a gente encontrar com a família, com os amigos no final de semana, porque é uma troca de energia que você faz. Você troca, você conversa, e por mais que às vezes a conversa não seja tão legal, mas você trocou energia com pessoas. E isso faz com que a gente abasteça a nossa energia para a semana. Então a gente passa uma semana sem ver tanta gente, que talvez nem fosse aguentar ver muita gente a semana inteira. Talvez agora na pandemia todo mundo ia falar, não, eu aguento, mas não é bem assim. A gente tem a nossa semana, a nossa rotina, e final de semana a gente abastece com a energia dos outros, que é gostoso, fazer um churrasco, se encontrar, bater papo, e a gente sente falta disso. E ninguém aguenta mais ficar olhando pro computador, então até conversa via
Videoconferência já ninguém tem mais paciência. Mas vale muito a pena porque você vê a pessoa sorrindo. Ainda é o meio que a gente precisa. É fazer essas conversas via vídeo para você ver a pessoa e não só escutar a voz, né? Mas o que me fez refletir e trazer hoje aqui para vocês é o fato de que às vezes eu paro para pensar, nossa, tô com 40 anos, aonde que eu cheguei na vida? Será que eu tô fazendo tá certo? Sabe aquele momento de reflexão que eu acho que misturado com essa pandemia, porque, como vocês sabem, eu tenho uma empresa que vende seguro viagem, então cada dia eu recebo uma notícia nova do governo aqui falando que proibiu as viagens, proibiram isso, proibiram aquilo. Então eu acabei refletindo muito na vida, né? Pensando, nossa, mas o que eu fiz até agora que me trouxe até aqui? E vale a pena continuar o caminho que eu tô fazendo? Será que eu não fiz besteira? Cadê o resultado que eu achava que eu deveria ter, que até agora eu não tive? E eu comecei a pensar que, nossa, eu já tive muitos resultados. Eu já tive muita coisa boa na minha vida. E eu comecei a refletir que a minha vida é resultado, então, do efeito composto das ações e atitudes que eu tenho todos os dias. Então, eu vou falar de novo. A minha vida é o resultado do efeito composto das ações e atitudes que tenho todos os dias. Isso quer dizer que tudo que eu fiz todos os dias com uma consistência naquilo que eu tô fazendo, me trouxe aonde eu tô hoje. Então, se tem alguma área da nossa vida que a gente não tá feliz, é por conta do efeito composto de atitudes e ações que a gente fez todos os dias para chegar onde a gente chegou. Então, a gente precisa olhar para trás e ver essa parte que eu não gostei, o que eu tô fazendo todo dia, ou não estou fazendo todo dia que deveria estar fazendo para melhorar a situação, ou que por eu não ter feito todos esses anos, chegou na situação que eu cheguei. Então, isso também em relação ao que vai vir para o futuro. Eu já falei na parte de finanças, por exemplo, tem uma coisa que eu acredito que, assim, a gente não deve só trabalhar para pagar conta. Sim, a gente tem que pagar a conta, mas a gente tem que guardar também. Se você tem bastante conta para pagar e você trabalha só para pagar a tua conta, pro resto da tua vida você só vai ter conta para pagar e o dinheiro que você fizer só vai ser para conta para pagar. Então você precisa, por exemplo, criar um hábito de guardar um pouco do teu dinheiro. Eu sei que é difícil, às vezes mal a gente faz o suficiente para pagar as contas, mas a gente precisa ter esse hábito porque a gente precisa criar, então, dentro da nossa rotina diária, maneiras de ter dinheiro para que a gente consiga poupar e pagar as contas. E isso é uma coisa que eu sempre acreditei, e por mais que eu tenha ainda muitas contas para pagar, eu fui guardando um dinheirinho do lado. Não é muita coisa, mas esse não é muita coisa, quando eu preciso, eu sei que eu tenho um dinheiro guardado. Isso vale para a saúde. O que você está comendo, o que você está colocando para dentro do teu corpo diariamente, o que vai te dar resultado depois. Tem muita gente que fala, até meu filho fica bravo porque a gente tá tirando glúten aqui em casa, ele procura, esse macarrão não tem glúten, né? Então não quero comer. Ele nem sabe o que é glúten, mas só porque eu pus uma restrição ali, ele já não gosta. Só que assim, hoje ele não vê diferença se ele comer glúten ou não, mas eu sei que fazendo isso todos os dias, eu sei que eu estou ajudando ele na parte de atenção, na escola, no comportamento, em várias coisas. Enfim, não estou aqui para falar de saúde também. Cada um pesquise aí o que tem que pesquisar. A gente tirou leite aqui em casa também, a gente come mais orgânico, a gente faz o que pode. E eu sei que resultado não aparece assim em um mês, em um ano, 2 anos. Não, é longo prazo. Então, assim, o que eu estou fazendo é um investimento na nossa saúde a longo prazo. Então, quando hoje eu tive essa ideia de pensar que a minha vida é o resultado do efeito composto das ações e atitudes que eu tenho todos os dias, eu pensei que eu ainda estou no caminho.
eu ainda estou navegando para chegar no meu sonho, nos meus objetivos. E todo dia a gente precisa estar analisando a nossa rota. Se a nossa rota, o que a gente está fazendo, vai realmente levar para o objetivo que a gente quer ou está levando para outro lugar. Muitas vezes a gente não percebe que o que a gente está fazendo não vai levar no objetivo que a gente quer. Porque é mais fácil fazer outras coisas, só que essa outra coisa que você faz que é mais fácil, comer comida rápida, comer o doce que está mais fácil, fazendo isso todo dia vai te levar numa outra direção, não naquela que você estava querendo, que é mais saúde, mais disposição, entendeu? Você ler todo dia vai te levar lá na frente para um futuro muito diferente, com ideias novas, com mais renovado, mais motivado, mais inspirado que seja. Então, eu fiz essa reflexão para mim mesma quando eu falei assim, hoje pode estar parecendo muito difícil, sem resultado, mas o que é meu está chegando, está vindo, pois cada dia eu dou um novo passo em direção ao meu sonho e objetivo. Não desanime. Engraçado, eu escrevi isso para mim, não desanime. Você deve continuar remando. Então aqui eu peço para vocês, se puderem, aonde estão escutando, fechar os olhos e se imaginar dentro de um barco, numa praia bem linda. Você está dentro de um barco, você tem um remo e a tua vida é essa. Você está dentro do teu barco, remando em direção a uma ilha linda, que é onde estão os teus sonhos, os teus objetivos. Se você passar o dia remando que nem um louco, porque que você quer chegar na ilha e você não come, não se alimenta, você não descansa, é bem provável que você não chegue na ilha. Você vai morrer antes de chegar lá. Se você descansa, ou às vezes descansa demais, ou rema um pouquinho, daí vai dormir, não está muito animado, você também não vai ou não vai chegar na ilha, ou vai demorar muito para chegar na ilha. Quando chegar, talvez seja muito tarde. A ideia, então, desse teu barco, para você chegar no teu objetivo, é você descansar no momento que tem que descansar, trabalhar na hora que tem que trabalhar, se alimentar bem, e mais importante também é curtir esse caminho. Curta essa remada, esse passeio de barco até o teu objetivo. Então se imagine dentro do barco e se imagine você ali onde você tem a tua comida que você precisa, você tem onde dormir, que você está bem, você tem um momento que você está remando, só que tem um momento que você também aproveita, que você desce, pula na água para fazer um mergulho, vai ver o que tem ali por fora, você nada, você se diverte, você aproveita aquele momento. E também vai ter momentos que não vão ser tão fáceis assim. Vai ter chuva, vai ter tempestade, vai alagar o teu barco, você vai ficar desesperado, vai querer desistir, pensar o que eu tô fazendo, por que eu tô querendo ir até o meu sonho, até a minha ilha, do meu objetivo, por quê? E você se desanima e passa às vezes 5 dias, 7 dias naquela chuva, naquela tempestade, você com frio, você não sabendo o que fazer. Aí quando chega o 8º dia, vem aquele sol lindo, aquele dia lindo que se abre, maravilhoso, e você vê, começa a secar, o seu barco seca, você sente aquele calor gostoso do sol, e aí você se anima de volta e começa a remar. E começa a se alimentar de volta direito, você começa a aproveitar e você ganha mais energia e rema. Quando chega o teu momento de remar, você rema com mais força, com mais vontade, mas você se cuida, você sabe que tem os momentos de descanso, você sabe que tem os momentos de prazer. Então é importante, gente, voltando aqui, se você estava de olho fechado, pode voltar aqui na tua vida, que você viu então esse barco que você estava remando e que você tem que aproveitar cada momento, porque a tua vida é essa, é esse remar até eu chegar ao teu objetivo. E muita gente, quando chega nesse objetivo, você vai achar um outro barco lá para remar, para ir para uma outra ilha, para um outro objetivo, para um outro sonho. Por isso é importante que esse caminho que a gente está remando, esse caminho que a gente está fazendo para onde a gente quer chegar, que ele seja bem aproveitado,
que a gente cuide, que a gente tenha saúde para continuar sempre remando e sempre achando outro barco para ir para outro caminho, mas sempre curtindo esses dias lindos, esses momentos maravilhosos. E a gente tem pessoas do nosso lado com vários barquinhos. Então agora volte na tua ilha e veja vários barcos do teu lado. Várias pessoas também remando para o sonho deles. E quando você para aproveitar, você está ali com teus amigos na água curtindo. Então é isso a vida, gente. A gente tem que aproveitar esses momentos e tem que saber que sim, chuva, tempestade vão acontecer. A gente vai ter que aceitar. E talvez esperar, esses momentos não são aqueles melhores momentos para a gente remar e dar toda a nossa força. Não, a gente consegue remar um pouco, mas que a gente não desanime por conta dessa tempestade, porque não vai chover para sempre. Não vai fazer frio para sempre. Logo esquenta, logo o sol bate, seca tudo e você fica com mais ânimo, mais alegria para continuar a vida. Beleza, gente? Então era esse meu recado, a minha reflexão para vocês nessa sexta-feira. Desejo um final de semana lindo e iluminado e que a gente não perca a nossa esperança, nossa força de remar. Cuidar bem da nossa vida para a gente remar e chegar com toda a nossa energia na nossa ilha do sonho, na nossa ilha do nosso propósito, da nossa vida. Um grande abraço para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!